Gênesis 26, já encontramos todos? Diz assim a palavra do Senhor. Houve fome na terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, aonde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio de toda a sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando no alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade, ela é sua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter-se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque advertiu a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor lhe abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos que servos dos filisteus invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Amém? Aleluia. Amém. Pode, por favor, tomar o teu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais um dia, agradecemos ao Senhor por termos dormido e termos acordado. Amém? Dormir e acordar parece clichê. As pessoas dizem não é hábito, é graça. Mas isso parece clichê, né? Porque nós dormimos e acordamos todos os dias e parece que é normal. Não é normal, amém? Porque há quem dormiu e não acordou. Há quem dormiu e acordou mal. Há quem dormiu e foi parar no hospital. Há quem dormiu e nesse momento está a respirar por intermédio de uma máquina. E nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus, amém? Poderíamos estar em outros lugares, mas nós escolhemos a casa dele. Nós escolhemos, aliás, diz a palavra que nem fomos nós que escolhemos. Foi ele que nos escolheu, amém? Então, dê graças ao Senhor, glorifique o Senhor, amém? Seja grato ao Senhor pela vida. Irmãos, nós estamos dentro de um tema denominado o quê? Irmão, prega comigo, amém? Qual é o tema da nossa atividade? É tempo de semear, amém? E a Bíblia fala tanto de semeadura, a Bíblia fala tanto do processo de semeadura. A Bíblia fala, tem muitos versículos em relação à semeadura. E nós entendemos que, enquanto crentes, sabemos, e como diz a palavra, que tudo quanto nós semearmos, isso colheremos. Tudo que nós semeamos, nós colheremos. E a nossa semente é muita coisa, amém? A nossa semente é comportamento, a nossa semente são palavras, as nossas atitudes são sementes, aquilo que fazemos diariamente é uma semente. E a palavra que nós acabamos de ler conta a história de Isaque, amém? Filho de Abraão. E nós sabemos que antes que Isaque aparecesse, Abraão apareceu. E Abraão, quando apareceu de uma forma muito ousada, porque o Senhor fez um pedido
o Senhor deu uma orientação a Abraão. Irmãos, e enquanto pais, enquanto mães, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos não é somente uma semente para nós, mas é uma semente também para os nossos filhos. Então, como pais, nós precisamos de ter precaução, precisamos de ter cuidado com aquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos é uma semente que os nossos filhos vão colher, quer sejam elas boas ou más. Amém? 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 Vamos acordar? Amém, igreja? Irmãos, enquanto pais, nós precisamos de ter essa noção, ter essa responsabilidade com aquilo que nós fazemos, com a semente que nós lançamos em terra. Porque quando eu quero que os meus filhos colham bons frutos, eu preciso, enquanto pai, começar a fazer uma boa semeadura. A palavra diz no livro dos Reis que havia um homem que temia o Senhor, que quando morreu deixou uma dívida. Amém? Amém? Ele deixou uma dívida. E quando ele deixou a dívida, a palavra diz que vieram os credores cobrar a dívida. E quando os credores vieram cobrar a dívida, lembrem que a mulher, a mãe daqueles meninos, a mulher daquele homem, conhecendo o temor que esse homem tinha, ela foi ter com o profeta. E ela disse: meu marido, teu servo, temia o Senhor. E ela explicou toda a situação. E o servo do Senhor orientou o que ela tinha que fazer. E naquele texto nós conseguimos ver que aquela mulher compreendeu a semente que o seu marido tinha deixado. Ele deixou uma semente de dívida, mas também deixou uma semente do temor que ele tinha ao Senhor. Amém? Então, enquanto pais, nós precisamos entender que o nosso comportamento, as nossas atitudes, aliás, muitos de nós estamos aqui, estamos a colher não uma semente que nós semeamos, mas uma semente que os nossos pais semearam. Muitos de nós estão a viver problemas, estão a viver situações, não porque semearam alguma coisa naquela situação, mas porque os seus descendentes semearam alguma coisa de mal ou de bem para ele. Nós temos pessoas que estão a herdar casas, dinheiro, riquezas, não porque eles trabalharam, mas porque os seus pais semearam alguma coisa. Então, enquanto pais, nós precisamos de ter essa noção. Aquilo que nós fazemos é uma semeadura não somente para nós, mas também para os nossos filhos. E nós estamos a olhar para o texto, irmãos, e esse texto nos apresenta que havia fome na terra. E Isaac foi em Gerar. E quando ele chegou lá, ele ocultou a sua esposa, ele não identificou que Rebeca era sua esposa, e a palavra diz que o rei, estando no palácio, olhando a forma como ele tratava a sua esposa, então compreendeu que aquela era sua esposa. E o rei chamou e perguntou: por que fizeste isso? Amém? Igreja, amém? O porquê que fizeste isso? Porque o teu comportamento poderia gerar morte para nós. Irmãos, por que o rei chamou Isaac a atenção a isso? Porque essa era uma história que já tinha acontecido antes. A palavra diz nos versículos anteriores que Abraão teve o mesmo comportamento. Eu não sei se os irmãos estão a entender o que eu estou a passar para os irmãos. Abraão teve o mesmo comportamento. Abraão teve a mesma semeadura. Aleluia. Lembra que eu disse aos irmãos que nós precisamos de ter cuidado com aquilo que semeamos. Porque o nosso comportamento pode repercutir no comportamento dos nossos filhos, no comportamento da nossa família, no segmento daquilo que nós estamos a fazer. E nós temos muita gente que se questiona, que se indaga o porquê que eu estou a viver essa situação, o porquê que eu estou a viver esse problema, porquê que eu estou a passar por essa situação. E nós não entendemos que muitas vezes aquilo que nós estamos a viver é fruto da nossa semeadura. É fruto de comportamentos, de atitudes que nós temos. E a palavra diz que quando Abimeleque olhou para aquilo, Abimeleque disse para Isaac: o que você fez? O teu comportamento poderia gerar morte para nós. Irmãos, vamos acordar e vamos entender que o comportamento que nós temos é uma semente para nós. E é uma semente para outras pessoas. As atitudes que nós temos é uma semente para nós e é uma semente para as outras pessoas. Então muitas vezes nós não podemos culpar o diabo por tudo que nos acontece, porque todo aquele que semeia colhe. Ninguém vai semear milho
esperar colher batata. A lei da semeadura, como disse, é uma lei. O Senhor disse que tudo quanto semeares, você colherá. Então a questão muitas vezes não é simplesmente aquilo que as pessoas fazem contra mim. Eu preciso de ter responsabilidade com a semente, com a vida, com o caminho, com as pessoas com quem eu me conecto. Por quê? Porque tudo isso vai influenciar nos resultados que eu vou ter. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que as atitudes que eu tomo, as minhas ações e reações vão resultar em alguma coisa. E muitas vezes, enquanto homens e mulheres de Deus, não temos noção que nós precisamos de ter responsabilidade com aquilo que nós fazemos. Irmãos, tudo aquilo que você faz é uma semente. Todo o teu comportamento é uma semente. Todas as tuas atitudes são uma semente. Então, enquanto cristãos, nós precisamos olhar e entender que o que eu estou a fazer hoje, eu vou colher amanhã. O caminho que eu tomei hoje, eu vou colher amanhã. A pessoa com quem eu me relacionei hoje, amanhã eu vou colher os frutos desse relacionamento. E nós estamos a fazer associações, estamos a nos ajuntar, estamos a partilhar coisas, estamos a ter atitudes que realmente o Senhor, se nós pedimos perdão, o Senhor vai nos perdoar. Mas o Senhor não vai te livrar de você viver a responsabilidade ou o resultado da tua semente. O Senhor não vai te livrar de você viver o resultado daquilo que você plantou. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que 3 questões são importantes para a questão da semeadura. Primeiro, a semente, né? Humanamente falando, quando você decide semear, alguma coisa, você tem que saber primeiro o que é que eu estou a semear. Segundo, aonde é que eu estou a semear. Por quê? Porque o solo é importante e a semente é importante para que você tenha uma boa colheita. Então nós precisamos entender, aleluia, que aquilo que nós fazemos é uma semente. Então nós estamos a olhar para Isaac. E Abimeleque está a dizer para ele que aquilo que você fez poderia resultar em morte para nós. Amém? Poderia resultar em morte para nós. E quando nós olhamos para o texto mais adiante, nós vamos ver que Isaac está numa condição desfavorecida. Por quê? Isaac está numa terra onde ele é estrangeiro. Diga estrangeiro. Não, estrangeiro. Quem é estrangeiro aqui? Aleluia. Isaac está numa condição que ele é estrangeiro. Isaac está numa condição onde a palavra diz que ele temia pela vida dele. E por causa disso ele teve comportamentos que poderia ter resultado em morte de outras pessoas. E aqui eu aproveito a dizer aos irmãos que nós precisamos ter cuidado com a pressão de tomar certas atitudes. Amém? Porque às vezes a pressão nos faz mentir, nos faz enganar, nos faz ter atitudes que acabam colocando a vida de outras pessoas em risco. Então nós estamos a olhar para Isaac e ele está numa condição desfavorecida. Ele não está na terra dele, mas a palavra diz que havia fome. Aleluia. Havia fome e ele é desmascarado, entre aspas, desmascarado pelo rei. E Isaac está numa condição, o que é que eu faço? Mas irmãos, nós precisamos entender que antes mesmo que Isaac fosse para essa terra, a palavra diz que o Senhor está a dizer para Isaac: vá para a terra que eu te vou indicar. Os irmãos estão a ver que a cena de Abraão se repete em Isaac. Aquilo que Abraão viveu está a se repetir em Isaac. Não somente nas atitudes que ele está a tomar, mas naquilo que o Senhor lhe está a indicar. Aleluia. E nós estamos a olhar para o texto, estamos a ver claramente que o Senhor está a dizer a Isaac: Isaac, sai, vai para a terra que eu vou te mostrar, e lá eu te abençoarei, porque essa é uma promessa que eu fiz a teu pai. Então nós estamos a ver que Isaac, existe a questão de nós termos a nossa semente que nós semeamos. Amém? A nossa semente que vem do nosso coração. E existe a questão da semente do Senhor dentro de nós. E qual é a semente do Senhor? É a palavra do Senhor.
E nós estamos a olhar para o texto, estamos a ver que o Senhor está a dizer: Isaac, vai para a terra e nesta terra eu te abençoarei. Nesta mesma terra eu te abençoarei. Quem é Isaac? Isaac é estrangeiro. Isaac é um homem que está ali e está a recomeçar a sua vida. E a palavra diz que, olhando para o cenário, olhando para aquilo que era o normal, Isaac então decidiu semear. Por quê? Porque havia fome. Irmãos, nós precisamos entender que, diante da situação que nós estamos a viver, nós precisamos ter atitudes que mudem a condição que nós estamos. A palavra diz que Isaac era estrangeiro. Isaac era um homem que não tinha, as mesmas condições ou os mesmos privilégios que o nato, assim como eu e você temos nessa terra. A palavra diz que havia fome, havia crise, havia problema, havia uma situação em que todo mundo está a viver. Mas a questão é que, se todo mundo está a viver alguma situação, eu preciso ter uma posição que me permita viver uma condição diferente. E a palavra diz que Isaac, mesmo estando naquela terra, sendo estrangeiro, a palavra diz que Isaac decidiu semear. Amém? Isaac decidiu semear numa terra onde ele era estrangeiro. Isaac decidiu semear numa terra onde ele não tinha favores ou privilégios. Apesar do rei, depois de descobrir, dizer: ninguém toca nesse homem, mas ele precisou de ter um comportamento e uma atitude de uma pessoa normal. Irmãos, quem decidiu semear foi Isaac. E decidiu semear numa terra onde havia crise, onde havia problema, onde havia muitas coisas que eram contra ele. E muitas vezes, irmãos, diante de uma situação complicada, diante de um caos que estamos a viver, diante de um problema, a nossa tendência é olhar para a situação e nos vitimarmos. Eu sou estrangeiro, eu não tenho semente, eu não tenho ninguém. Mas a palavra diz que a condição de Isaac é a mesma condição que eu e você vivemos nesta terra. E eu quero dizer para algumas pessoas que a tua condição não define a tua posição. Não deve definir a tua posição. Porque a tua condição não é a condição dos demais. Por quê? Porque você está respaldado debaixo de uma palavra. A palavra diz que não foi Isaac que decidiu ir. Isaac foi debaixo da palavra do Senhor. Isaac andou debaixo daquilo que o Senhor lhe orientou. Isaac não decidiu andar por si só. Isaac andou debaixo da palavra. E irmãos, eu quero dizer para algumas pessoas aqui: irmão, se a condição não te favorece, se a situação não te favorece, eu quero dizer que a palavra do Senhor é o respaldo que você precisa para dar passos que te permitam semear. Aleluia. Se a condição não te favorece, eu quero te dizer que você não é o único. Abraão passou por isso, Isaac passou por isso e não se acomodou na necessidade que tinha. Irmãos, Isaac tinha uma situação complicada. Isaac vivia num país que tinha crise. Mas a crise que ele encontrou, a crise que ele vivia, não foi condição para que ele não semeasse. A tua condição não anula a palavra que o Senhor liberou sobre você. A tua condição não anula a palavra que o Senhor liberou sobre você. Existem pessoas que estão, aleluia, a viver uma situação assim como Isaac estava sentado com sua esposa e de repente Abimeleque viu. E aquilo trouxe um problema para ele. Eu quero dizer para algumas pessoas que existem muitas situações que acontecem, parece que do nada. Eu estava bem e do nada aconteceu aquilo. Sabe, irmão, eu quero dizer para algumas pessoas aqui: não era suposto o rei descobrir o que estava a acontecer. Irmãos, lutas que não te mataram
geram em você uma oportunidade de você lançar uma semente. Aquilo que não te mata precisa gerar em você um caminho novo. Porque era suposto Isaac, aleluia, e o medo dele é de ser morto, sabe? Tem vezes que você está sofrendo por antecipação, por causa de uma coisa que o Senhor já cautelou. Irmãos, Abraão já tinha vivido aquilo, então Abimeleque já conhecia a situação. Abimeleque já sabia que o pai dele também teve esse comportamento. Então, irmãos, Abimeleque temia o Deus de Isaac, Isaac não sabia. O que nós não sabemos, aleluia, é que as pessoas que têm palavra, que estão respaldadas na palavra, aleluia, as situações, o Senhor acautela antes mesmo de você pisar o pé naquele lugar. A palavra diz que aonde pisares a planta do teu pé, aquele lugar eu te dou por herança. E muitas vezes, enquanto crentes, estamos a temer, estamos a deixar de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, porque temos medo das reações. Eu quero te dizer que quem mandou Isaac ir para aquela terra não foi o emocional dele, não foi a vontade dele. Quem mandou ir foi o Senhor. A palavra diz que eu sou o teu varão de guerra, eu vou na tua frente e eu pelejo por você. Sabes, o problema é que às vezes ao decorrer da vida nós nos esquecemos que eu tenho uma semente sim, mas dentro de mim tem uma semente que é maior do que a minha. Qual é a semente? A palavra do Senhor que me disse vai. Eu tenho uma semente, eu quero semear, mas dentro de mim existe uma palavra, uma semente do Senhor que me disse vai. E você já dizer: Senhor, mas Portugal é uma terra muito difícil, Senhor, todo mundo está a reclamar, as pessoas estão a voltar, e o Senhor está a te dizer vai, porque aonde ninguém prosperou, eu sou contigo, eu te seguro pela mão, eu te levanto, porque antes que você preparasse o teu dinheiro, eu preparei um caminho para você. Antes que Isaac tivesse recursos, o Senhor já tinha preparado um caminho para ele. O nosso problema, sabe, é olharmos para nós, é olharmos só para a nossa semente, é olharmos só para aquilo que nós temos. Irmãos, o nosso problema é só olharmos: a minha semente é pequena para este lugar, esse solo não é favorável para mim. O solo não é favorável, a terra não é favorável, as pessoas não são favoráveis, mas a palavra do Senhor é favorável, aleluia. A palavra do Senhor, Ele abre caminho no deserto, Ele abre caminho no deserto. Antes mesmo de eu ter a minha semente na mão, eu tenho a semente no meu coração. Eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma palavra do Senhor. Então eu não ando contando apenas com as minhas forças. Irmãos, o que é que fez Abimeleque não matar Isaac? O que é que fez Abimeleque não punir Isaac? Foi a sabedoria dele? Foi a estatura dele física? Não. É a semente que o pai dele já tinha semeado naquela terra. É a palavra que lhe disse vai. E eu quero dizer para alguém aqui nessa manhã: você está a olhar para as circunstâncias, está a olhar para a tua condição, está a olhar para o teu momento e está a dizer: essa terra é estéril para mim. Eu quero te dizer, irmão, que aquilo que não te matou é uma semente para você semear. Aquilo que não te matou vai te tornar mais forte. Aquilo que não te matou vai te amadurecer. Aquilo que não te matou está a trazer sobre você uma oportunidade. Eu tenho um lema que digo: uma luta é uma oportunidade. Uma luta é uma oportunidade de eu fazer algo maior, de eu fazer algo melhor. Eu não posso me vitimizar, eu não posso lamber as minhas feridas, porque as minhas feridas não vão trazer resultado do que eu preciso. Eu não posso parar de semear num lugar onde o Senhor me disse vai.
o Senhor me disse: vai e semeia. O Senhor me disse: vai. Por quê? Porque existe uma palavra de Deus sobre você. Sabe, irmão, se você tem alguma maldição familiar, se você tem algum problema, se você tem alguma situação que tem seguido a tua linhagem, eu quero te dizer que a palavra do Senhor tem poder para anular qualquer que seja a maldição. Se alguém semeou alguma semente que não veio do Senhor, eu estou a me levantar para dizer: hoje eu estou a semear na tua vida a palavra que te diz: vai e semeia no lugar aonde ninguém tem colhido. Aonde ninguém tem colhido. E a palavra diz que Isaac tomou a lavoura naquele tempo. Isaac semeou aonde? Naquele tempo. Qual tempo? De fome. Isaac semeou naonde? Naquele tempo de quê? De fome. Lembram do marido de Noemi? Que saiu da terra, foi para a terra que tinha, porque pensou que Deus não muda o tempo e a estação. Tem muita gente que parou de semear aonde Deus lhe mandou semear, porque não entende, como diz a palavra em Daniel, que o Senhor tem o domínio do tempo e da estação. Irmão, se você olhar para as condições, realmente as condições não te favorecem. Mas nós não andamos de acordo com aquilo que os nossos olhos nos mostram. A palavra diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Sabe por que você parou de semear? Porque você está a olhar muito. Você olha para muitas coisas. E as circunstâncias te falam: esse solo está árido. Lembram do profeta Elias, que disse ao seu moço: vai e vê se tem chuva, pastora. E ele foi 7 vezes e não vejo nada não. Mas eu tenho a palavra do Senhor. E o profeta lhe disse: vai ver outra vez, vai ver outra vez, vai ver outra vez, vai ver outra vez. Porque se eu tenho palavra, eu tenho promessa, eu terei resultados. Eu terei resultados. E o profeta lhe disse: vai outra vez, vai outra vez, vai outra vez. Mas a pergunta é: por que da insistência? Porque eu tenho uma palavra. A questão é que muitas vezes, em função da corrida, do dia a dia, você se esquece de olhar para trás e de se lembrar da palavra que o Senhor liberou lá na tua terra. Você não veio aqui por vir. Você não veio aqui por acaso. Você veio debaixo de uma palavra. Você veio debaixo de uma palavra. Você veio debaixo de uma palavra. E o Senhor está a dizer nessa manhã: traga à memória aquilo que te traz a esperança. Volte a sonhar os sonhos que eu te fiz sonhar. Volte a semear a semente que eu coloquei na tua mão. Aleluia. Porque quem sai semeando, chorando, andando, certamente voltará e trará consigo os seus resultados. Diga para alguém: uma luta é uma oportunidade. Uma dor, não, ele fala, uma dor pode ser uma semente. Uma dor pode ser uma semente. Sabe, o problema é que nós olhamos muito e ficamos: ai, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. E daí? O teu choro não vai trazer teu pai e tua mãe. Tuas lutas não vão mudar teu resultado. A palavra diz que Isaac semeou. Isaac semeou. E a palavra diz assim: Isaac semeou a lavoura naquela terra. E aonde? No mesmo ano. Primeiro, diga: na mesma terra, no mesmo tempo, no mesmo ano. Não, eu quero dizer para alguém aqui agora. Sabe? Não é para o próximo ano, é para esse ano ainda. É para esse ano ainda. A palavra diz que o Senhor, Isaac semeou, apesar das condições, na mesma terra. Qual terra? A terra
que tinha fome. Isaac semeou no mesmo ano. Qual ano? O ano que tinha fome. Então significa que as tuas condições não definem o decreto que o Senhor liberou sobre você. As tuas condições de hoje não anula a palavra que o Senhor liberou sobre você. Irmãos, a palavra diz que Agar teve Ismael, teve conflitos com Sara, e Sara disse: Abraão, manda essa serva embora. E o Senhor aparece e diz: Abraão, faz conforme tua mulher está a dizer. E Agar está a dizer: na minha terra dizem, isso é Moazare. Agar é vítima tanto do comportamento de Sara quanto do comportamento de Abraão. E chega um tempo que Agar já não presta e Agar tem que sair. E a palavra diz que quando Agar foi, Abraão deu para ela recursos, um odre de água e mantimento, e foi. A palavra diz, chegando a um momento, Agar olhou para a condição e disse: já não temos mais nada. A palavra diz que que Agar pegou o menino e lhe colocou à distância. E ela foi para outra distância porque ela estava com dor, para não ver seu filho morrer, para não ver sua semente morrer. E a palavra diz que quando ela estava naquela angústia, o Senhor disse: estás a chorar por quê? Abra os teus olhos e veja. Sabe, irmãos, muitas vezes as nossas lágrimas nos impedem de ver aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. E quando Agar olhou, não estava simplesmente aquilo que Abraão tinha dado. Ou seja, aquilo que Abraão lhe tinha dado se tornou pequeno diante daquilo que o Senhor lhe deu. Por quê? Por causa de um problema. Naquilo que não tinha fonte, o Senhor fez uma fonte. Por quê? Porque Ismael também tinha uma promessa. Ismael também tinha uma palavra. E a palavra diz que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então Ismael não vai morrer no deserto, porque tem uma palavra sobre ele. E o Senhor está a dizer: Agar, abra os teus olhos e veja, eu não te dou aquilo que Abraão te deu. O quê? Recursos que acabam. Eu te dou algo maior. Aleluia. Eu te dou algo que vai além dos teus recursos, da tua capacidade, da tua força, do teu entendimento. Eu te dou algo que vai além do recurso que os homens podem te dar. Irmãos, a caneca, é assim que dizem na minha terra, a caneca que Abraão deu, ou o odre que Abraão deu, serviu para tirar água da fonte que o Senhor colocou. Ai, você não está entendendo, sabe? O teu pequeno recurso é apenas um mecanismo de você ter ato de fé. Por quê? Porque no teu ato de fé o Senhor está a gerar uma fonte nova. O teu pequeno recurso é apenas uma semente. E a tua semente é que? É você demonstrar: Senhor, eu creio, aleluia, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu creio. Eu não creio aquilo que os olhos me mostram. Eu creio que o meu pequeno recurso é apenas uma semente. Uma luta é a oportunidade de você gerar uma semente. Ah, irmãos, quantas vezes nós queremos parar? Quantas vezes nós queremos desistir? A palavra diz que Isaac já estava há algum tempo lá. Depois leia, você vai ver. Isaac já estava há algum tempo lá. E naquele tempo lá, pastora, parece que aquele problema com Abimeleque é que lhe permitiu ampliar e ver aquilo que o Senhor estava a fazer. Às vezes o Senhor te fala uma coisa e você esquece. Então o Senhor vai criar só uma situação, só para te despertar. E eu estou a dizer para algumas pessoas aqui, sabe? Essa luta não é só uma luta, é o chacoalhar do Senhor, aleluia, para que você
Sabe, irmãos, às vezes o Senhor te manda ir para um lugar e te dá uma estratégia. Vai para esse lugar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas você chega lá, encontra algum obstáculo, encontra uma situação e você se conforma, né, pastora? Parece que você comeu um bocadinho, você está saciado e não, Senhor, estou satisfeito. O Senhor fala, não, o que eu tenho para ti não é só esse bocadinho. Então eu vou ter que mexer com a tua vida. Eu vou ter que criar alguma situação para quê? Para que você entenda, aleluia, que eu não te chamei aqui para servir. Eu te chamei aqui para você ter servos. Aleluia. A palavra diz que quando Isaac semeou, Isaac se tornou rico. Eu estou a falar de um imigrante como eu e você. Eu estou a falar de um homem pequeno como eu e você. Eu estou a falar de um homem que tinha necessidades e tinha limitações como eu e você. Eu estou a falar de um homem pequeno como eu e você. Imigrante como eu e você. Eu estou a falar de um homem assim, que precisou de um problema para semear. Ei, irmãos, sabe, existem crentes, pastora, que parece que só semeiam quando tem problema. Existem crentes que parece que só despertam quando o Senhor mexe o barco, quando o Senhor seca a fonte, quando o Senhor faz com que a água da Abraão se acabe, para que você veja a fonte que Ele tem colocado em você. Então estou a dizer para algumas pessoas, ei, não pare de semear. Esse problema é apenas uma situação que o Senhor criou para despertar e te fazer entender que o Senhor não te trouxe aqui para você ser mais um. O Senhor não te trouxe aqui para você ser mais um servo, para ser mais um empregado, para ser mais alguém que vai viver como os outros, que vai entrar na estatística do governo português. Não, Deus te trouxe aqui para ser aquele Isaac, aleluia, que cresce tanto, ao ponto do governo dizer, ei, tu estás grande demais, se continuares aqui vais nos afrontar, então vamos te mandar para um lugar diferente. E aonde? Num vale. Num vale. E até no vale. Diga ao teu irmão, até no vale, debaixo da palavra, você prospera. Até no vale, debaixo da palavra, você vai prosperar. Até no vale, debaixo da palavra, você vai crescer. A tua semente vai frutificar e vai se tornar árvore, para que outras pessoas tirem semente também para semear. Até no vale. Tem medo do vale? Sabe, irmãos, lugares certos sem palavra dá errado. Lugares errados com palavra dá certo. Sabe? Perguntem a Pedro, que passou a noite toda a pescar. A noite, pastora, é o momento propício para pescar, porque o mar está calmo e os pescadores conseguem ter uma visão e um trabalho melhor. E Pedro ficou ali, no lugar certo, na hora certa, pastora. Sabe? Às vezes você pensa, parece que a minha vida é um azar. Não, não é um azar, espera. São situações que o Senhor está a criar para manifestar a glória dEle. Pedro estava ali pescando, de madrugada, tentando e nada. Quando chegou, terminou, o Senhor perguntou, pescar alguma coisa? Não. O Senhor disse assim, agora lança. Que horas? De manhã. Mas de manhã, Senhor, não é tempo de semear, digo eu. De manhã não é tempo de pescar. De manhã o mar já está agitado, todo mundo está a andar. De manhã não me favorece pescar. O Senhor está a dizer, lança. E Ele está a dizer o que, Senhor? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eu estou a dizer que lugares certos sem o Senhor pode dar errado, mas lugares errados com a palavra do Senhor, com a bênção do Senhor, com o Senhor te guiando e te protegendo, eu estou a dizer, você vai ter a pesca maravilhosa, porque a tua semente é apenas um ato de fé para aquilo que o Senhor quer gerar em você. Lugares certos, parece que vamos andar nesse caminho, porque todo mundo que vai, quando lança a semente, cresce. Mas parece que quando você lança a tua, você fala, meu Deus, o que é que se passa? Todo mundo bateu essa porta e se abriu quando chegou a minha vez. Não se abriu. Todo mundo andou por esse caminho e deu certo, mas quando chegou a minha vez não deu certo. Se der certo, é obra da tua mão. Uma vez o Senhor me disse assim, mar calmo, o barco é conduzido pelos homens.
mar agitado, o barco necessita e vai ser conduzido pelo Senhor. O teu problema é você querer viver debaixo do mar calmo sempre. Só que o mar calmo não vai revelar a glória do Senhor. Só que o mar calmo não vai trazer sobre você a visão daquilo que o Senhor quer te gerar, porque Deus não quer só te abençoar. Deus quer que você tenha uma visão de quem Ele é para você. Deus não quer só te abençoar. Deus quer te mostrar que um lança semente, o outro rega, mas quem faz crescer sou eu. Mar calmo, qualquer pescador dirige o barco. Mas quando o mar está agitado, mestre, acorda. Estou a dizer para alguém aqui, esse mar está agitado, é só você acordar o mestre. Você não vai naufragar. Você não vai afundar. Se o mar está agitado, é só porque o Senhor quer te mostrar quem Ele é. Se o Senhor aparece para Lázaro quando ele está doente, Deus já tinha feito tanta cura. Deus disse, eu vou fazer contigo algo diferente, Lázaro. Eu costumo dizer, coitado, azarado de Lázaro, pastora. Porque ele precisou morrer. Irmão, eu estou a dizer para alguém que uma cura, hoje a medicina está tão avançada que é capaz do médico te dizer, foi o medicamento que eu te dei que te curou. Um salário normal, o teu chefe vai dizer, como muita gente fala, quando nem nós vamos para que falamos graças a Deus, ele fala, não, graças a Deus não, graças ao teu trabalho. Existem coisas que, se forem normais, todo mundo pode fazer. E o resultado e a glória é para tanta gente. Jesus está dizendo, não, Lázaro, eu vou ficar de propósito distante. E eu vou permitir, irmãos, ouça, permitir que essa luta aperte um pouco mais. Porque eu não quero que o teu tio, que o teu pai, que o teu irmão, que as pessoas pensam que isso é resultado daquilo que eles fizeram por você. Eu quero que você saiba que na tua vida eu sou Deus. E eu liberei sobre você uma palavra. E não importa o que aconteça, a semente que eu lancei sobre você, ela vai germinar, ela vai frutificar. Porque se as coisas acontecem de forma natural, de forma normal, só você vai conhecer o Senhor. Mas quando o Senhor aperta, Ele permite que outras pessoas conheçam Ele por intermédio da tua vida. Por intermédio do comportamento, atitude de Isaac, o Senhor lhe fez crescer. E não há quem não conseguiu ver que só pode ser a graça do Senhor. A palavra diz no livro de Lucas que o semeador saiu a semear. E ele teve vários estágios de semeadura. Eu quero dizer para alguém, não pare de semear. Para que a semente cresça, é necessário que você faça a tua parte. Existem situações que o Senhor vai fazer, mas Ele precisa que Isaac semeie. Ele precisa que Isaac acredite. Quando você semeia numa terra, quando você semeia uma semente que, humanamente falando, é impossível, as pessoas olham para você e te chamam de maluco, te chamam de louco hoje. Mas amanhã os teus resultados vão fazer com que outras pessoas se dobrem. Os irmãos vão ler, eu não quero ser longa porque o meu tempo já foi. Os irmãos vão ler todo o capítulo, até creio que é o 27. E os irmãos vão ver que Isaac cresceu, Isaac prosperou. E eles disseram a Isaac, agora chispa daqui, vai para outro lugar. Eles fizeram armadilha, taparam os poços de Isaac, tentaram tramar contra Isaac.
Isaac foi para outros lugares. Isaac não parou de fazer o que tinha que fazer por causa dos obstáculos que ele teve. Diga ao teu irmão, não pare de fazer. Porque os obstáculos de hoje vão demonstrar a grandeza do teu Deus. Não, diga, os obstáculos de agora vão demonstrar a grandeza do teu Deus. Semeie, semeie, não pare. Irmãos, para terminar, eu tenho um testemunho. Nós tínhamos construído uma casa em Angola. E eu fiz um pequeno canteiro. E eu tinha comido um abacate. E o abacate era muito bom. Eu disse, eu vou semear esse abacate. Pastora, eu cavei e eu semeei o abacate. E eu fiquei aí 1 mês nada, pastora. 2 meses nada. Sério, irmãos, 3 meses e nada, não havia sinal. E eu fiquei impaciente. Eu peguei e voltei a cavar no lugar onde eu tinha semeado. Irmãos, quando eu abri, o abacate já estava no seu processo de crescimento. O que as pessoas precisam entender é que a semente, antes de sair para fora, ela entra. A semente, antes de dar frutos fora, ela cria raízes por dentro. A semente, antes de demonstrar às pessoas, ela te estabiliza, ela te fortalece. Existem pessoas que estão a interromper o processo da semeadura por causa da ansiedade, por causa da pressão, por causa da vontade de querer ver fruto no seu tempo. O Senhor está a dizer, semeia no teu tempo e eu farei crescer no meu tempo, porque eu sei o tempo certo para que você coma desses frutos. E eu interrompi a semente, o processo de semeadura. Eu abri. E quando eu abri, ela estava a criar raízes. E já estava a sair o primeiro pezinho para ir para fora. Fale para o teu irmão. Não interrompa o teu processo de semeadura. Não interrompa. Continue. Persevere. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Se você semeou, acredita. A seu tempo você vai colher. É uma questão de você ter paciência. Ter fé. Semear é ter fé. Semear é acreditar que o meu trabalho apenas é lançar a semente. Quem cuida do solo, quem conhece o tempo, quem sabe a hora que a chuva vai cair, quem sabe o tempo que eu preciso de comer esse fruto. Porque muitas vezes você semeia, você já quer comer esse fruto. O Senhor está a dizer, espera. Espera. Você ainda tem outras coisas para comer antes de comer esse fruto. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Mas dê a mão a uma pessoa. Dê a mão a uma pessoa. Só a uma pessoa. E você vai começar a chacoalhar a mão dela assim. E dizer, tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Comece a orar por ela. Comece a orar por ele. E dizer, Senhor, dê ânimo ao meu irmão. Dê ânimo ao meu irmão. Que ele não desfaleça. Porque pode estar em crise para mim. Mas quem está em Cristo não vive crise. Quem está em Cristo está debaixo da promessa. Quem está em Cristo está debaixo da palavra. Comece a orar por ela. Comece a orar por ele. Comece a profetizar na vida dele.
O Senhor está neste lugar trazendo consolo. O Senhor está neste lugar trazendo conforto. O Senhor está neste lugar restaurando as tuas forças e te dizendo: volte a lançar a rede. Volte a lançar a rede. Volte a tentar outra vez. Não debaixo da tua palavra, mas debaixo da minha promessa. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Volte a semear nesta terra. Volte a semear neste ano. Volte a semear neste tempo. Eu declaro agora que toda terra árida, toda terra seca, toda terra estéril se torne fértil. Fertilidade. Eu declaro fertilidade. Eu declaro fertilidade. Eu declaro fertilidade sobre esta igreja. Eu declaro fertilidade sobre este povo. Eu declaro fertilidade sobre estas famílias. Eu declaro fertilidade nestes lares. Eu declaro fertilidade nessas finanças. Eu declaro agora que toda semente que foi lançada neste ano, neste tempo, vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Eu quero que você repita comigo. Repita comigo. Em gerar, eu vou gerar. Em gerar, eu vou gerar. Neste tempo, neste ano, nesta estação, eu vou gerar. Coloca o teu nome. Quando eu dizer vou gerar, coloca o teu nome. Neste tempo, nesta terra, neste ano, a Cesaltina vai gerar. A Cesaltina vai gerar. Porque a semente vem do Senhor para minha vida. Eu vou gerar. Eu estou debaixo da palavra dele, que me disse vai. Que me disse vai. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Aleluia. Eu não sei como você está, mas eu quero declarar sobre você um tempo de fertilidade. Eu declaro. Eu não sei qual é a semente que você lançou, mas eu estou a declarar pela autoridade que há no nome de Jesus, que a terra seca vai se tornar um manancial de água viva para você. Eu declaro sobre esta igreja, eu declaro sobre este povo, eu declaro sobre este pastoreio o tempo de colher as sementes que foram semeadas durante esses anos. Eu estou a declarar que a semente que você semeou, ela caiu em boa terra e ela vai gerar frutos em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor?